Com certeza, eu acho que até, eu digo, se a gente for olhar a postura ontem, né, a nota que o governo soltou ontem, eu estava até relendo ela aqui agora, é uma nota que fala desse caráter político. E quando você está numa discussão de greve, você tem que tentar negociar com os grevistas, né, enfim, fazer uma mediação, você já se coloca numa postura de, olha, isso aí é política, isso aí estão querendo misturar política numa questão que é uma questão fundamental, uma questão estrutural da cidade. Uma cidade como São Paulo, que aí muito se diz, né, a locomotiva do país, enfim, que se movimenta muitos recursos, o transporte está na Constituição, direito, né? Enfim, é um direito da sociedade, é um direito da população, e é uma questão que está sempre nas eleições, né? Mas a questão é, a gente está num momento em que não dá para colocar a política na mesa antes de conseguir permitir que as pessoas possam ter esse direito de ir e vir. Então, o governador, ele se defende, digamos assim, né, já colocando esse discurso da política, o que é muito ruim, porque é um problema estrutural que faz parte das atribuições do governo entrar nessa mesa de negociação, que o intuito principal não tem que ser político, o intuito principal tem que ser dar à população da cidade de São Paulo a possibilidade de se locomover, que já é uma questão muito difícil. Há gargalos de transporte em São Paulo. Eu falei ali no começo da deputada, eu sou solidária porque eu já passei, quando a gente vê isso, trânsito recorde em São Paulo hoje, quilômetros que dá para ligar São Paulo ao Rio de Janeiro de trânsito, é uma coisa inimaginável, é uma maluquice, né? A gente pensar numa cidade literalmente parada por conta disso, e aí não dá para a figura máxima do poder, que nesse momento é o governador, assumir uma postura de que, olha, essa greve é política, então assim eu não converso. Realmente não pode cruzar os braços em relação a isso. É um problema político, tem questões políticas por trás, então vamos chamar o adulto na sala? Vamos colocar a discussão de uma forma melhor? Porque se tem características políticas nessa discussão, elas precisam ser deixadas de lado nesse momento, porque o principal objetivo nesse momento é que essa greve acabe e que as pessoas possam voltar a circular com menos transtornos possíveis na cidade, porque o transtorno ainda continua, porque mesmo com tudo funcionando, a gente sabe que o trânsito de São Paulo é muito ruim. E assim, inviabilizando um dia como hoje, e a negociação precisa conseguir isolar esse caráter político nesse momento, porque não é a hora. Apesar da gente aqui, principalmente nós aqui em Brasília, que respiramos política, já estamos sim, as coisas estão sendo articuladas para 2024, e a depender do que sair das urnas em 2024, terá uma influência na sucessão aqui de Lula ou no que virá para concorrer com o Lula ou algum outro candidato da esquerda, mas não é um momento de se colocar isso. E o governador, ele erra quando ele mesmo já coloca isso na primeira, na saída, né, da discussão, Diego. Então, assim, eu acho que o ideal nesse momento seria justamente, apesar de que a política é fundamental, seria justamente tirar a política, buscar uma negociação e uma mediação que atendesse. Nem que seja, vamos conversar sobre a privatização de outra forma, vamos ver o que mais pode ser de fato atendido, porque o que não pode é uma questão política antecipar o calendário eleitoral e prejudicar quem mais sofre, que é o trabalhador que está aí tendo essas dificuldades de voltar para casa hoje, e aí a gente não sabe como é que isso vai terminar, né, Diego? É muito ruim ver cenas como as de hoje aí em São Paulo. Ô Carla, a gente tem imagens da Assembleia da categoria que já começou, né? Eles vão definir os rumos da paralisação. O nosso canal no YouTube está transmitindo ao vivo, né? É uma das transmissões que estão rolando agora no nosso canal, o canal do UOL no YouTube, mostrando aí as definições. São centenas de quilômetros de congestionamento agora na cidade e, por ironia do destino, né, Carla, a gente está falando sobre privatização, uma linha privatizada apresentou pane justamente no dia da greve, né, para até trazer um contraponto ao que diz o governador, de que as privatizações ou as linhas privatizadas estão funcionando hoje, ao contrário das demais, mas tem apresentado muito defeito, né, pelo menos algumas delas que estão aí na iniciativa privada. Aí eu acho, Diego, que é aquela coisa, deu azar o governador Tarcísio, não está num bom dia definitivamente. Ele coloca a política na sala antes de tentar resolver o problema, e aí quando ele vai escolher o exemplo de coisa boa, o azar, né, o destino, é bem o que você falou, um acaso, porque assim, de fato, as linhas privatizadas, a gente estava lendo a matéria do UOL, tem aí registrado um número alto de intercorrências e tudo mais. Mas eu acho que é isso, a gente não pode colocar o debate tão contaminado, tanto para um lado quanto para o outro. Ah, a privatização é ruim, ah, a privatização é boa. Eu acho que são questões
principalmente serviços essenciais, que tem que ser visto como uma garantia, que tem que ser visto como o usuário final, ele tem que ser o principal interessado, e não essas questões políticas e ideológicas, digamos assim. Agora, realmente, o dia de hoje não está bom para o governador, porque foi um belo de um azar, né? Ele escolher como exemplo isso cedo e logo depois, enfim, uma infeliz coincidência aí, essas linhas apresentarem problemas. O que mostra que qualquer privatização de qualquer serviço que seja feito tem que ter pelo menos, né, um cuidado do gestor público, principalmente em serviços essenciais, para garantir que o serviço que vai ser entregue à população, seja ele público ou privado, ele tenha eficiência, né? Não importa da onde vem, na minha avaliação, não importa quem é o responsável por aquele serviço, mas o serviço à população, ele tem que ter um responsável para que ele seja um serviço de qualidade. Então, nessas eventuais privatizações ou nessas privatizações que já ocorreram, é preciso que haja também responsabilização desses problemas para que, de novo, a população que paga e paga caro, né, pelo transporte, possa cobrar um transporte de qualidade. Exato, Carla. E nesse momento, 626 quilômetros de congestionamento, Meu agora Deus, 6h25 pelo horário de Brasília. Né? Todo mundo agora com o carro, tirou da garagem, ou então com o carro por aplicativo, táxi também, né? E é claro que os preços estão lá em cima para quem opta por esse tipo de serviço.